Olá, gente boa, tudo bom? Tudo certo? É um prazer estar com você mais uma vez aqui no nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. E agora com um desafio grande, né? Uma série agora disposta a responder ah, boas perguntas, né? Então eu convido você a partir desse momento se juntar a gente, reservar um tempinho e conversar um pouquinho sobre perguntas para boas respostas. E antes de mais nada, eu quero dizer que você é muito bem-vindo no nosso canal e está totalmente livre para navegar entre os vários conteúdos que estão disponíveis para você, para abençoar a sua vida e para proporcionar a você e aos seus queridos crescimento em sabedoria e graça. Muito bem, meu nome é Diego Gomes, sou terapeuta pastoral e quero convidar você então hoje a começar essa ideia de respostas para boas perguntas. Bom, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza? Nós crescemos e acreditamos com a ideia de que se eu souber tudo e na maior quantidade possível, eu estarei mais apto a tomar melhores decisões, a fazer melhores escolhas, né? Então, nós acreditamos que se nós sabemos mais, talvez a gente não passe por algumas dificuldades ou por alguns sofrimentos, né? É fato que quanto mais eu sei, melhor se tornam as minhas decisões, baseado naquilo que eu sei. Mas é fato também que nós não temos controle de tudo, então nós não temos todas as respostas, tá? Mas a gente precisa ter pelo menos um pouco de certeza ou ter convicções que nos preencham com esperança, né? Certezas que nos preencham com esperança. E é por esta razão que eu quero convidar você a enfrentar esse desafio comigo a partir de hoje e pelos próximos dias. Então, você tem certeza? O que você sabe? Você sabe as respostas para as perguntas mais importantes da sua vida? Você está seguro de que as suas respostas elas estão corretas? Você gostaria de estar seguro, ter a certeza e a convicção de que as suas respostas estão corretas? Você pode se sentir seguro com o que sabe? Entende? É esse o fundamento. Ninguém precisa viver na incerteza e na dúvida. Há respostas para os problemas da vida, para o sofrimento, para a dor, para as angústias e até mesmo para a morte. Há resposta para os conflitos de todo e qualquer relacionamento humano. Há respostas sobre Deus, sobre a eternidade, sobre o futuro e até mesmo sobre o universo. Respostas segundo as quais nós podemos viver e nos apoiar com esperança. Mas, Diego, de onde surgem essas respostas, então? Bom, as respostas que nós podemos encontrar, ela surge na ação reveladora de Jesus Cristo ao coração humano. A abertura do entendimento, né, pelo poder do Espírito Santo. Essas experiências e testemunhas, elas só são capazes na medida que o próprio Deus se revela e se deixa ser revelado através de um livro, através da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita durante muitos anos por diversos autores, escritores diferentes, né? E isso que nós enxergamos hoje, nós vemos hoje, são a compilação de 66 livros. Boa parte escrita em hebraico e outra boa parte escrita em grego. Com um único objetivo: Deus deixou escrito um plano para se revelar ao homem.
E é sobre essa ideia que eu quero conversar com você hoje. É sobre essa primeira pergunta, né? De onde veio a Bíblia? Olha, a Bíblia veio de Deus, escrita por homens, por mãos de homens, mas não qualquer homem, homens que Deus escolheu para deixar registrado as suas experiências com Ele, aquilo que Deus, na maneira que foi se revelando, foi permitindo que o homem então escrevesse essas coisas, né? Então Deus escolheu muitas pessoas para que escrevessem o que Ele mesmo queria, né? A Escritura ela é divinamente inspirada, né? Então e ela é proveitosa para o ensino. Homens da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, então escreveram aquilo que nós chamamos de Bíblia, essa compilação de livros, né? Tudo bem, Diego, legal. Mas por que eu preciso da Bíblia? Bom, a crença cristã vai dizer o seguinte, que ninguém pode viver a plenitude da vida sem conhecer Deus. E Deus se revela através da Bíblia, da sua palavra. O interessante é dizer que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, para o cristianismo, ninguém pode viver a plenitude ou ser pleno ou o ápice de sua vida sem conhecer Deus. E Deus, ele se revela então através da Bíblia. Quando nós falamos em Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra, em Jesus Cristo, é na Bíblia que nós precisamos buscar informações sobre Ele. Por quê? Porque é ali que Ele se revela. Tá? Jesus Cristo vai dizer num dos evangelhos que contam a sua história, que nem só de pão viverá o homem, mas viverá daquilo que sai da boca de Deus. Então, daquilo que Deus revela sobre si mesmo, vai trazer vida para o homem, né? E nós podemos, então, Diego, podemos confiar no que a Bíblia diz? Essa é uma boa pergunta. Será que nós podemos confiar no que a Bíblia diz? Vamos pensar de duas maneiras. A primeira maneira é que será que o que está escrito ali não mudou ou através do tempo não houve uma modificação e tal, né? Bom, nós cristãos, nós entendemos que existe uma doutrina chamada que Deus ele está no controle de todas as coisas, tá? Inclusive na permanência fiel de sua palavra, tá? Então, se nós vemos, por exemplo, descobertas arqueológicas que possam confirmar o que o texto bíblico vai dizer, ou as histórias de afirmações de personagens bíblicos, tipo os manuscritos do Mar Morto, o anel de Pôncio Pilatos, questões arqueológicas que falam sobre o dilúvio, a pedra moabita, entre tantas outras coisas que a arqueologia consegue achar e que colaboram para a ideia de que, sim, a Bíblia é confiável, né? Existe um outro aspecto que eu acredito que é muito mais interessante ainda, porque a Bíblia, sendo a palavra de Deus, sendo a revelação de Deus para o homem, ela contém promessas, e essas promessas se cumprem com segurança. Sim, pela fé, né? Não tem como dizer que não, né? É sim, pela fé. Então eu creio, né? As pessoas creem, né? À medida que leem esse texto que contém ali coisas tremendas que tendem a mudar o coração do homem, né? Tanto é que esse livro, se fosse qualquer livro, não seria proibido em alguns lugares, né?
a própria Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é a verdade, né? E que pode os céus passarem, mas a Bíblia, ou melhor, a palavra de Deus não passa, né? Tá, Diego, legal. Mas a Bíblia, então, ela tem muitos anos de idade, né? Ela é antiga, né? E por ser antiga, ela pode ter alguma utilidade hoje, em 2023. Eu posso dizer que antiga, sim, mas obsoleta não, né? Ela ainda é contemporânea, ela ainda traz verdades para o dia de hoje. Até porque o incrível que a própria história menciona é que algumas coisas não mudam, elas se repetem, né? E o homem tem muito disso. Então nós vemos hoje muitas coisas que aconteceram no passado, né? Então a Bíblia é um livro vivo que fala direto ao coração das pessoas de qualquer época, né? A palavra é uma palavra eficaz, né? Que ela é tão afiada, que é capaz de penetrar e dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, né? Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em outras palavras, hoje em dia se fala muito em inteligência emocional, em conhecimento de si mesmo, e nada melhor então do que essa palavra, que é apta para dividir intenções de pensamentos, para auxiliar a gente nesse aspecto. E como essa Bíblia, que foi escrita durante tanto tempo por tantas pessoas inspiradas por Deus, pode nos ajudar ainda hoje, Diego? Bom, a Bíblia ela pode e nos ensina a ter uma vida útil e significativa, que agrada não só a Deus, mas permite que eu faça a diferença na vida de outras pessoas. Quer ver um exemplo? Você acha que mentir é certo ou é errado? Acredito que a sua resposta seja errado, né? De onde é que saiu essa ideia de não mentir? Em que livro ou em que circunstâncias algum livro descrito na história vai dizer para nós que mentir é errado? A Bíblia diz isso, né? Não mentirás, não darás falso testemunho. É essa a ideia, entendeu? A Bíblia ela tem esse aspecto de que eu preciso promover um relacionamento entre o homem e Deus e entre o homem e o homem. Então, lembra que para o cristão a ideia de ter uma vida plena parte do princípio de que ele precisa conhecer Deus, que o homem precisa conhecer Deus, né? Toda a escritura, toda a palavra, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada, então ela é movida pelo coração de Deus, ela é proveitosa para ensinar, né? Para corrigir, para repreender, para instruir na justiça, né? O salmista ele vai dizer que ele encontrou na palavra de Deus a luz necessária que ele precisava para andar num mundo escuro, para você ver a importância que ele dá à palavra de Deus, né? E qual é o maior benefício, então, Diego? Ou melhor, eu ganho algum benefício? Qual é o maior benefício, então, de receber, ou melhor, que eu recebo com a leitura da Bíblia? Existe benefício em ler a Bíblia? Como o salmista disse, ele encontrou luz para caminhar. Tente caminhar no escuro. Tente caminhar onde você não enxerga. E depois me diga como ficou os seus dedinhos. Dentro da nossa casa, no escuro, a gente já dá umas topadas que machucam demais os dedinhos, que dirá caminhar num lugar onde a gente não conhece, no escuro completo. Entende? Então a palavra de Deus, sim, ela vai proteger. Ela vai dizer qual é o teu limite, quais são os limites e por onde nós devemos seguir.
Então a Bíblia nos guia a Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo que nós podemos encontrar a vida eterna, né? A palavra de Deus vai dizer que tudo o que está escrito na Bíblia está escrito com um propósito de que você e eu creiamos em Cristo Jesus. Então, nessa primeira ideia de respostas para boas perguntas, o que é a Bíblia, para que serve? Então, nós acabamos de ver algumas boas perguntas e respostas para essas boas perguntas. Espero realmente ter ajudado você a entender um pouco mais, a conhecer um pouco mais sobre essa fabulosa obra de arte, onde Deus se revela e permite que a gente conheça Ele através das letras, que proporcionam vida, paz, tranquilidade, confiança e segurança. Deus te abençoe, fica na paz e aguarde os próximos vídeos. Compartilha. Se gostou, diga que gostei. E mais, se você tem uma boa pergunta, coloque aí nos comentários. E nós vamos tentar achar uma resposta para ela. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus Cristo. E até mais.